matou o povo. E esse cativeiro esmagou a fé do povo. Você imagine ficar 436 anos sem servir a Deus. Você imagina, nós estamos em 2017. 2017. Chegar para você e falar assim, olha, eu vim para um Deus que se servia aqui em São Gonçalo, em 1500. O Deus de Pedro Álvares Cabral. Mas, rapaz, faz tanto tempo, eu nem sei quem é esse cara. Pois bem, por isso que o tempo do deserto, Deus tirou o povo do Egito, mas demorou 40 anos para o Egito sair de dentro do povo. E o cativeiro egípcio veio esmagando a fé do povo. E o povo mesmo numeroso se tornou escravo, fisicamente e mentalmente. Agia como escravo, pensava como escravo. Se você ler o livro de Êxodo, o livro de Números, você vai ver a grande dificuldade de Moisés é que o povo não queria pensar como liberto. O povo queria pensar como escravo, porque eles eram escravos. Eles foram ensinados 436 anos a comer como escravo, sentar na mesa como escravo, falar como escravo, agir como escravo. Até as suas necessidades eram como escravo. Tem um texto em Deuteronômio que Moisés explica a eles até ir ao banheiro no deserto, como é que era. Então, o cativeiro egípcio, porque o povo entrou 70 anos, 70 pessoas, e eles saíram com milhões de pessoas. E o cativeiro egípcio fez o quê? Aqueles milhares de pessoas se tornarem escravos. E não fazia diferença nenhuma. O cativeiro faz isso. Nós, povo de Deus, somos muitos. Uma hora dessa, tem culto em toda a esquina na cidade. Sim ou não? Uma hora dessa, tem culto em toda a esquina. Uma hora dessa, se a gente pegar o carro e dar uma volta aqui, em menos de 5 minutos, você vai arrumar uns 20 lugares que tem culto. Só que nós somos muitos. Mas nós não temos feito a diferença. E eu sinto um cativeiro religioso no nosso meio, que tem nos impedido de viver o que Deus tem. Porque se nós nos unirmos e fazermos o que Deus quer, nós vamos fazer uma grande diferença nessa cidade. Existem bairros nessa cidade que tem cerca de 70% de evangélicos. Nós estamos na cidade que tem mais igrejas da América Latina. E nós não vemos diferença nenhuma nisso, ou pouca diferença. E nós notamos claramente que debaixo do nosso nariz existe um cativeiro. Quem está entendendo? Existe um cativeiro. E o cativeiro egípcio tem essa característica: esmagar a fé do povo. Tem essa característica. Ah, mas nós somos tantos milhões. Não adianta nada, amassa o barro aí. Constrói aquilo ali. E por serem muitos, não faziam nada. O segundo cativeiro foi o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio. Diga comigo, cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, cativeiro assírio. Em Davi, ele foi rei de Judá, depois ele foi rei de Israel. É como se Davi tivesse sido governador do Rio de Janeiro e depois ele foi presidente da República. Em 2 Samuel, capítulo 5, tem um texto memorável, onde todas as 12 tribos se juntam e falam assim: Davi, tua carne e teus ossos nós somos. 2 Samuel 5, de 1 a 3 diz: naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram: estamos aqui, somos teus ossos e tua carne. Você consegue entender? 12 tribos juntas, o reino unido, as 12 tribos unidas. Já vou ver que esse reino separou. E Davi, quando ele foi rei de Israel, as 12 tribos se juntam e falam: Davi, tua carne e teus ossos nós somos. Eles pensavam como Davi, agiam como Davi, respiravam como Davi. Se Davi chegasse e falasse assim: gente, amanhã nós vamos pintar essa igreja, às 7 horas da manhã. A gente não tem nada, viu? No outro dia, 7 horas da manhã,
tinha tinta, tinha pincel, tinha rolo, tinha escada, tinha tudo. Por quê? Porque eles tinham o mesmo sentimento que Davi. Quem está me entendendo? Tribo reunida, mesmo sentimento. Aí que acontece? Acontece que Davi, aí é o Reino Unido, as 12 tribos. Esse era Israel com as 12 tribos. Acontece que Davi teve um filho, Salomão. E Salomão, ele teve uma vida de uma ascensão, de um topo de sabedoria e de uma queda. Salomão, quando ele sobe, ele escreve cantares. No topo da sua sabedoria, ele escreve provérbios. E na sua queda, ele escreve Eclesiastes. Salomão chegou, no final da sua vida, a fazer até sacrifício de crianças. Salomão foi conhecido por ter construído o templo do Senhor. Quem tinha o dinheiro para construir o templo foi Davi. Mas Deus falou assim: você tem muito sangue, irmão. Você não vai construir o templo, quem vai construir é teu filho. Então, no final da vida, Davi estava quase morrendo. Fala: filho, você vai construir o templo, está o dinheiro. Ele foi lá e assinou o cheque. E Salomão construiu um templo incrível. E Salomão tinha 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mulheres, 1000 sogras. Você imagine ele no dia dos namorados. Benê, mozinho, o que você me diz? Ah, não sei, estou pensando, vou dar uma volta no shopping, são tantos presentes. Não, eu quero que você me construa um templo. Não, pera lá. Você serve a outro Deus que não é o meu. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Você serve a tal. Ah, mozinho, ah, benzinho, faz um templinho para ela, faz. E as mãos que construíram um templo para Deus, começaram a construir templos para outros deuses. E isso trouxe maldição para Salomão. E Salomão construía muitos templos. E ele no final, ele pesou o povo com impostos. E aí sabe o que acontece? Acontece que Salomão morre. Salomão morreu. Quem tinha que entrar no lugar dele? Roboão, seu filho. Diga assim: Davi, Salomão, Roboão. E aí chegaram para Roboão e falaram assim: aí Roboão, é você que vai herdar? Sou eu agora. Jeroboão falou assim: rapaz, eu estou com um grupo aqui da Associação de Moradores de Israel e a gente veio te fazer um pedido, cara. O teu pai, que Deus o tenha, a mão dele era muito forte. Rapaz, ele cobrava muito imposto da gente. O povo está chateado. O povo está aí, ó. Seu pai cobrava muito impostos. E aí, sabe o que Roboão falou? Roboão falou assim: eu vou consultar os anciãos. Aí ele consultou? Não. O que era consultar os anciãos? Era buscar conselho dos mais velhos. A gente tem que aprender essa lição, sim ou não? E aí ele foi, não, voltou com a resposta. E aí, Roboão, você vai aliviar os impostos, manda dizer para o povo que o peso da mão do meu pai é apenas o meu dedinho. Você imagine o tamanho do peso da minha mão. E manda dizer para o povo que meu pai, ele judiou do povo com açoites. E eu vou judiar do povo com escorpiões. Quem está entendendo? Que um pai que judiou do povo, gerou um filho que judiou muito mais. E isso gerou um reino dividido. Olha lá, 1 Reis 12, 1 a 14. Foi o Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe disseram: 4, 1 Reis 12, 4. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o teu pesado jugo para nos impôs, e nós te serviremos. 5. Ele lhes disse: ide-vos, após 3 dias voltai a mim. E o povo foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos
que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: como aconselhais que te responda esse povo? Eles disseram: se hoje te tornares servos desse povo, e o servirdes, e atendendo, falareis boas palavras, eles te farão teus servos para sempre. Na verdade, ele foi falar com os anciãos deram. Porém, ele desprezou o conselho, ele desprezou o conselho dos anciãos que tinham dado, e todo o conselho que os jovens que haviam crescido com ele o serviram. Respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. 10. 1 Reis 12, 10. Presta atenção. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a esse povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com... Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia Roboão, como o rei lhe ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dito. E ele falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Então, quando houve esse embate de Roboão, que negou aliviar os impostos, Jeroboão, que era o representante do povo, o reino que estava unido em Israel, ele então se divide. E ele se divide em duas partes. Diga assim: Israel do norte e Israel do sul. Então aqui existia duas partes. Israel do norte, aqui ó, com 10 tribos. Israel do sul, com 2 tribos, que acabou se juntando, Judá e Benjamim. E a Bíblia vai tocando, a Bíblia vai seguindo. Se você lê Reis, ou se você lê Crônicas, já reparou isso? E reinava sobre Israel o rei fulano, e sobre Judá reinava Beltrano. E sobre Israel reinava Beltrano, e sobre Judá reinava Ciclano. Então Israel, que em Davi era o Reino Unido, aqui então o reino se separou. Em Israel do norte, sob o comando de Jeroboão. Israel do sul, sob o comando de Roboão. Israel do norte teve o cativeiro assírio. Israel do sul teve o cativeiro babilônico. E aqui é algo que nós precisamos entender. Israel do sul, Israel do norte. A capital de Israel do sul era Jerusalém. A capital de Israel do norte era Samaria. E aqui, prestem atenção nisso. O reino se dividiu, 2 comandos. E houve o cativeiro. E esse é o algo que eu quero trazer. Quem levou o cativeiro do reino do sul foi o rei Nabucodonosor. Esse cativeiro durou 70 anos. Pegaram o povo, sitiou a cidade. O Nabucodonosor sitiou a cidade. Uma cidade sitiada é uma estratégia de guerra. Presta atenção nisso. E vai aplicando isso para a tua vida, irmão. Não estou dando uma aula de escola bíblica dominical, estou pregando para você. Através desses ensinos, você vai aplicando. O que é que isso está aplicando para a minha vida hoje? Ah, uma cidade sitiada é isso? O que é que o inimigo está tentando me sitiar? Uma cidade sitiada, ninguém entra e ninguém sai. Então você vai no supermercado, vai comprar um pé de alface. Tem alface aí? Tem. Quanto custa? 50 reais. Está maluco? 50 reais o pé de alface? Pois é. E só tem 2. Ué, mas por quê? Porque o caminhão está parado lá na BR e não consegue vir. Então só tem 2 alface. Quem comprar, compra. Quem não comprou, acabou. Então a cidade
sitiada, ela vai se desabastecendo. Quem não diga amém? Ela vai se desabastecendo. Os caminhões vão sentar. O que tem custa mais. E depois que acabar, acabou. E todo o cativeiro existia a parte de sitiar. E depois de sitiava, destruía e queimava. O rei Nabucodonosor pegou Israel do sul, sitiou, destruiu a cidade e queimou. E aí sabe o que o rei fez? Ele pegou aqueles que tinham 3, 4 faculdades. Deixa eu ver quem tem 3, 4 faculdades aí. Quem é estudado, vem comigo. Vieram 4. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O rei Nabucodonosor, ele leva o povo, leva os mais inteligentes. Depois de levar os 4, eles levam algumas levas por ordem de inteligência. Só que teve um povo considerado burro, que o rei Nabucodonosor falou assim: não, vocês eu não quero não, pode ficar aí. Mas espera aí, minha casa está queimada, fica aí. Não, mas você não está entendendo, eu não tenho onde morar, fica aí. Mas meu amigo foi, ele era mais inteligente que você. E eu vou ficar aqui? Vai. Então ali em Judá, em Jerusalém, essa parte amarela de baixo, teve essa cidade, essa parte amarela foi destruída, foi queimada, foi destruída por rei Nabucodonosor. E foi levado os mais inteligentes. E alguns ficaram ali, porque nem o rei Nabucodonosor não quis, porque eram considerados inteligentes. E foi com esse povo menos inteligente e teoricamente menos capaz que Neemias veio e reconstruiu os muros de Jerusalém. Com um povo, em 52 dias, um povo que nem o Nabucodonosor não quis. Um povo em opróbrio, um povo que não tinha o que comer, não tinha onde morar. Era um lugar como se fosse o Haiti, irmãos, como se fosse, tivesse um terremoto ali. Não tinha uma casa em pé. Esse cativeiro durou 70 anos. E depois de 70 anos, o povo voltou. Esse foi o cativeiro babilônico. Diga comigo: cidade sitiada, cidade destruída, cidade queimada. Levaram os mais inteligentes e levaram os restantes mais inteligentes. Deixaram os menos inteligentes. E 70 anos acabou. Então eu falei sobre o cativeiro egípcio. 436 anos. Achatando o povo. O cativeiro babilônico. Sitiou, queimou, destruiu, levou e trouxe. Só que o mais cruel de todos era o cativeiro assírio. O cativeiro assírio aconteceu nessa parte azul. Porque assim como a parte amarela tinham 2 tribos que se juntaram, Judá e Benjamim, a parte azul tinham quantas tribos? Quantas? 10 tribos. E aí, sabe o que o Império Assírio fazia? Algo que está acontecendo nos dias de hoje. O Império Assírio, vamos supor, que ele vai sitiar São Gonçalo, ou vai sitiar o Brasil. E nós vamos fazer o cativeiro no Brasil. Ele vai pegar o povo do Rio de Janeiro e vai levar o povo do Rio de Janeiro mandar para a China. Metade do Rio de Janeiro manda para a China. E vem metade da China morar no Rio. Pega o povo de São Paulo, metade dele manda para as Filipinas. E a outra metade traz para cá. Pensa no jogo de dominó. Antes de começar, que a gente mistura todas as pedras. O Império Assírio fazia assim com o povo. Ele misturava as suas culturas. Pegava um povo daqui e levava para lá. Pegava um povo de lá e trazia para cá. O Império Egípcio durou 436 anos. O Império Babilônico durou 70 anos. E o Império Assírio, ele não terminou. Sabe por quê? Porque esse povo, ele ficou tão descaracterizado, mas tão descaracterizado, que eles não recuperaram o seu DNA nunca. Quem está me entendendo? Esse Império Assírio, eles misturavam o povo. E aí que vem
o quebra-pau dos judeus com os samaritanos. Os judeus não se dão com os samaritanos, porque Samaria é a capital de Israel do norte, 10 tribos. Jerusalém, a capital de Israel do sul. Esses caras aqui ficaram 70 anos presos, mas voltaram. Teve uns que não quiseram voltar, montou um sex shop, arrumou um esqueminha lá e ficou na Babilônia mesmo. Mas a maioria voltou. E voltou para a sua identidade. Diga assim, voltou para a sua identidade. E esse povo, irmãos, veio morar aqui um povo que não era judeu. E eles se tornaram, então, os chamados samaritanos. E o samaritano era um povo que vinha na igreja no domingo e na segunda-feira saía na Playboy. Vinha no culto domingo e saía do culto e enchia a cara. Estou contextualizando. Era um povo que se dizia judeu, mas não tinha comportamento judeu. E o judeu de Judá, o judeu puro sangue, vamos chamar assim, ele ficava muito chateado. Porque os samaritanos adoravam outros deuses. Eles tinham outros lugares de adoração que não eram Jerusalém. E os judeus não se davam com os samaritanos justamente por isso. Então o cativeiro assírio espalhou o povo na terra. Diga assim, cativeiro egípcio, 436 anos. O povo ficou numeroso. Diga, mas como escravos, eles foram achatados. Cativeiro babilônico. Cidade sitiada, queimada, destruída. Os mais inteligentes receberam honra. E os menos inteligentes, nem para ser preso não servia. Diga assim, cativeiro assírio, o mais cruel. Porque nunca houve volta. Porque o povo se misturou no mundo e o mundo se misturou com o povo. Irmãos, isso é muito sério. Porque o cativeiro assírio, ele levava cativo o povo e as nações diferentes. A nações diferentes. O cativeiro assírio trazia pessoas cativas de outras nações. E o cativeiro assírio misturavam as raças. E isso trazia uma desconfiguração da cultura e do padrão de normalidade. De 3 cativeiros. E eu vim aqui te dizer que a mesma estratégia do inferno de colocar o povo de Deus em cativeiro é atual nos dias de hoje. E hoje Deus nos trouxe aqui para nos livrar do cativeiro. Hoje é dia de liberdade. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de pôr fim a cativeiros aqui hoje. Porque o inferno está tentando fazer isso com a nossa vida, meus irmãos. E se você está aí dizendo assim, eu não, jamais, eu não estou em cativeiro nenhum na minha vida, Deus me livre. Talvez o teu cativeiro seja o pior de todos, o cativeiro da arrogância, o cativeiro do orgulho, o cativeiro de reconhecer que precisa de ajuda. E eu quero profetizar que Deus vai libertar o povo aqui do cativeiro do amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Algumas pessoas são tão pobres que não têm nada além do dinheiro. As pessoas matam por causa de dinheiro. Roubam por causa de dinheiro. Perdem amigos por causa de dinheiro. Perdem valores por causa do dinheiro. E eu vou te falar uma coisa. Que Deus nos dê muito, desde que a gente não ame nada. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que se Deus souber que eu e você vamos amar o dinheiro, que Deus não nos dê dinheiro. Amém? Diga assim, Senhor Deus, o Senhor me conhece. Se o Senhor ver que eu vou amar o dinheiro, não me dê nada. Me deixe na pindaíba. É melhor ir na pindaíba, irmão, do que ir para o inferno. Agora, eu creio que existe
um povo que o dinheiro não corrompe. Eu creio que não existe um povo que sabe como ter muito e sabe como não ter nada. Eu creio que existe um povo que fica feliz se tem arroz, feijão e picanha. E fica feliz se tem arroz, feijão e chuchu. Eu creio que existe um povo que fica feliz de morar no palácio e que não perde alegria se morar no barraco. Eu creio que existe um povo que está independente de quanto tem no bolso. Porque esse povo é o povo incorruptível que Deus está procurando para colocar as riquezas na terra. Ele é o dono do ouro e da prata. E ele está procurando pessoas que o dinheiro não corrompe para confiar as riquezas da terra. Diga assim, estou aqui, Deus. Olha eu aqui, Deus. Diga, pode confiar. Amém? Porque, irmãos, essa palavra de Abigail é tremenda. É pena que não tem muito tempo. Mas a Bíblia está falando sobre ela no carro. Demais, irmãos. Pensa numa mulher sensata, casada com um imbecil, alcoólatra, que xinga ela, fazia um monte de coisas, e mexeu com a pessoa errada. Imagina, uma cena dessa. Uma mulher bonita, sensata, casada com um imbecil. E esse imbecil, nas suas imbecilidades, arruma encrenca lá na boca. Arruma encrenca lá com a milícia. Arruma encrenca e de repente fala assim, ó, tá todo mundo querendo pegar teu marido. E ela vai lá, pega o pote de moeda, ela vai lá, pega o que tem, vai lá no fundo da gaveta, no meio do livro, e vai lá no meio da boca de fumo, e fala assim, eu vim aqui trazer uma oferta para quebrar a maldição sobre a minha casa. O meu marido é meio descaraminholado mesmo. Meu marido tem uns parafusos a menos. Mas na minha casa tem sangue inocente. E se você matar a casa inteira, você vai me matar também. E Davi olhou para aquela mulher e ele teve compaixão. Depois o imbecil morreu. O que Davi fez? O que Davi fez? Se vestiu, pôs um gumex, pôs uma roupa. Foi lá dar meus pêsames para Abigail. Abigail, meus pêsames. Ó, Davi casou com ela depois. Deus quer te libertar da sede do poder. Irmãos, a arrogância é o reino sem coroa. É um texto judaico. Sexo, poder e dinheiro. Três coisas que estão derrubando o homem de Deus. Mulher de Deus. Coisas Deus vai nos libertar hoje aqui, do poder que existe do amor ao dinheiro. Eu não estou falando, note que eu coloquei o amor em amarelo, em branco. Eu não estou falando que Deus vai te libertar do dinheiro. Deus vai te libertar do amor ao dinheiro. Porque o dinheiro é bênção, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro é bênção, amar o dinheiro é maldição. Quem ama o dinheiro, se crê em Jesus, vai para o céu. Quem tem dinheiro, se crê em Jesus, vai para o céu. Quem ama o dinheiro, crendo ou não, vai para o inferno. Então nós precisamos, o problema não é ter ou não ter, é amar ou não amar. Quem está entendendo? E esse amor ao dinheiro, você tem que se livrar dele. Se libertar da sede do poder. Se Deus te der o que você está pedindo, seu nariz vai subir ou não? Se a tua promoção vier amanhã, como é que você vai tratar as pessoas? Se você chegar aqui com um carro incrível, como é que você vai dirigir o carro? Como é que nós vamos mudar segundo as coisas que Deus vai nos dar? Porque tem pessoas que mudam, sim ou não? Quem conhece alguém que quando começou a ficar famoso, começou a ficar rico, começou a ter dinheiro, foi promovido, mudou completamente? Levante a mão. É assim. Quando as pessoas lidam com o poder, o nariz sobe. E tem que permite isso. Porque senão, o nariz, vai subir. Deus vai te libertar do poder do dinheiro. Deus quer te libertar da escravidão do sexo. E eu confesso, irmãos, que quando eu procurei uma imagem para a escravidão do sexo, eu achei um monte de besteira.
Pensa eu no Google colocando escravidão do sexo, tentando achar uma imagem para rechear meu slide. Pensa eu, Deus, cruz credo, Deus me livre, fechei logo. Eu falei, vou deixar só a letra. Pessoas estão sendo escravos do sexo. Sexo é bênção de Deus. Quem criou o sexo foi o Senhor. E tem servos de Deus que não se relacionam sexualmente. E se você não é bem resolvido nisso, você se resolva com o teu marido, se resolva com a tua esposa. Venha no culto de quinta-feira aqui no curso para casais. Vamos tratar sobre isso. Se você, mulher, não consegue se entregar para o teu marido, se você, marido, não consegue se entregar para a sua esposa, se você não consegue criar o clima, se vocês não conseguem, não é, a jornada do clima ao clímax, se vocês não conseguem ter essa jornada, se o sexo para vocês ainda é uma pornográfica do passado, quando você não tinha Jesus, saiba de uma coisa. O sexo é bênção de Deus. Quem criou o sexo foi o Senhor. E se você tem alguma associação de sexo com o pecado, você precisa ser curado e liberto, porque sexo é bênção de Deus. Só que é muito fácil para a gente trazer a pornografia para dentro do nosso quarto. É muito fácil você colocar alguma palavra, alguma coisa e começar a ver o que não deve. E o sexo tem escravizado muitas pessoas. Mas o cativeiro do sexo, o cativeiro sexual, vai ser desfeito nessa noite em nome de Jesus. Cativeiro da enfermidade. Existe enfermidade. E existe gente que tem mania de enfermidade. E esse é uma prisão. Às vezes a pessoa está doente. E sabe, toma um chá que melhora. Mas já vai na farmácia e compra 10, 15, 20 remédios. Gasta lá R$500. E tem remédio que não sabe mais nem por que é. Eu não estou dizendo para você que é ruim tomar remédio ou que é ruim tomar remédio. Eu sou contra o domínio que o espírito de enfermidade age e o cativeiro, principalmente nas finanças, que o espírito de enfermidade tem trazido, onde a palavra do Senhor diz, praga alguma chegará à minha tenda. Você já ouviu isso aqui hoje? Amém? Onde que nós devemos impor as mãos sobre os nossos filhos, sobre o marido e esposa, e expulsar o espírito de enfermidade daquela casa. Em nome de Jesus. Deus quer te libertar do cativeiro do passado. Seu passado não pode ser mudado, esquecido, editado ou apagado. Ele só pode ser aceito. A única forma de mudar o passado é o perdão. A única forma de mudar o passado é perdoando, para que o passado não tenha as consequências que possa ter tido. Perder, perdeu, irmão. Esther falou para o Mordecai, pede para o povo orar. Eu vou entrar na presença do rei. Você sabe, todo mundo que entra na presença do rei sem ser chamado, o rei mata. Mas quer saber? Manda dizer que eu estou entrando. Se perecer, pereci. Eu sei que as coisas na sua vida não foram muito certas durante um período. Eu sei que existem coisas no passado que talvez estejam entaladas aqui, ó. Mas eu vim aqui te dizer que os anos já se passaram. Que aquela pessoa que te prejudicou nem sabe nem que você existe, talvez. E está vivendo a vida dela. E está tocando a vida, certo ou errado. E talvez esteja prejudicando outras pessoas. Mas não é justo consigo mesmo permitir que a tua vida trave, paralise, por causa do erro das outras pessoas. E nós vamos orar aqui. E vidas que estão paralisadas por causa de erro de outras pessoas no passado, ser completamente liberadas. Se você não teve um bom pai, eu também não tive. Mas hoje eu procuro ser o melhor pai dos meus filhos. Se você não teve uma boa mãe, eu tive uma ótima mãe. Eu quero te dizer que você possa ser uma ótima mãe para os seus filhos. Agora chega de frescura. Deus que me perdoe, que Deus me perdoe da franqueza que eu vou falar agora para vocês. E que aqueles que são assim me perdoem também. A minha grosseria. Mas tem gente que vira crente e fica bobo. Tem gente que vira crente e fica cheio de 9 horas. Cheio de frescurite. Antes, quando não tinha Jesus, resolveu seus problemas. E agora que tem Jesus, fica cheio de frescura.
Não tem mais o sim ou não, vamos ou não vamos. Ele vive numa vida de indefinição. Ei, isso é cativeiro, seja livre hoje. Tome decisões. Talvez o teu maior cativeiro seja a falta da coragem de tomar decisões. A falta de coragem para encarar o que você deveria ter encarado faz tempo. E os anos estão passando. Eu não sei se você reparou. Mas Deus já está levantando outra pessoa no teu lugar. Eu não estou falando aqui ministerialmente, não. Estou falando lá no teu trabalho. Lá na tua família. Não está cuidando do teu pai e da tua mãe? Você não reparou que tem um vizinho que leva teu pai e tua mãe para o hospital sempre? Deus está levantando alguém para cuidar dos teus pais. Lá no teu trabalho. Decidiu, por orgulho, não aceitar a promoção. Tem gente que entrou depois que você que possa ser promovido no teu lugar. Simplesmente por frescurite. Simplesmente porque cismou. E como teu pastor, eu quero te exortar e te dizer, Deus é com você. Resolva os teus problemas. Seja livre de toda indecisão. Seja livre de tudo aquilo que te aprisiona, meu irmão. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Se perecer, pereci. Ai, meu Deus, e se der errado? Aleluia, se der errado eu começo de novo. Agora nós estamos aqui muitas vezes mais prisioneiros do que quando a gente não tinha Jesus. A gente não tinha Jesus, eu era escravo do cigarro, outro era escravo da maconha, outro da cocaína, outro das drogas, outro da cachaça, outro de mulher, outro disso. E aí, irmão, você é escravo da cachaça? Nunca mais, larguei aquela marvada. Largou a marvada? Larguei. Mas hoje, está escravo da indecisão. O cativeiro mudou de nome. O cativeiro virou um cativeiro gospel. Todo convertido, para que a gente não perceba. Para que a gente entre no culto e saia do culto da mesma forma. Para que você esteja aqui, talvez, mente no cativeiro e pensando, que hora que vai acabar esse culto, hein? Está quase chegando na hora. Ufa, tem tanta coisa para fazer ainda hoje. E Deus está te tirando hoje daqui livre, irmão. Curado, liberto, sarado pelo poder do nome de Jesus. O cativeiro da falta de perdão. O cativeiro e o ressentimento são como ferrugem. Tem muitas pessoas ressentidas, amarguradas, sofrendo. Não é melhor você perdoar, não. Como eu digo, um dia que eu aprendi, é melhor perdoar do que perder, irmão. Você já perdeu muita coisa na vida. Você está carregando um fardo que não é teu. Prejudicaram você? Prejudicaram? Era para fazer isso? Não, não era para fazer. Foi certo fazer isso com você? Não estou falando que foi certo. Eu só estou falando que você é livre para ser livre. Diga, eu sou livre para ser livre. Diga, eu sou livre para aceitar não estar preso. Amém? Nós precisamos aprender a ser livre. Deus me falou sobre cativeiro de jogos. Não foi só jogos de internet, não, que ainda esses têm trazido muito cativo. Mas tem gente que não foi, Deus mudou a vida dele e ele não foi livre do cativeiro dos jogos. Jogava valendo. E Deus está sendo específico com algumas pessoas aqui na transmissão. Em nome de Jesus, Deus vai te libertar do cativeiro dos jogos. Cativeiro das redes sociais, vício. Eu acho que nós somos livres para entrar no Facebook. Nós somos livres para entrar no Instagram. Somos livres para usar o Facebook, o WhatsApp. Só que nós somos livres para entender que é vício e a hora que não é vício. A hora que a gente está deixando de fazer o que devemos fazer. A hora que está um ponto esperado. E a hora que chega um ponto que é normal, é legal. Evangelizar, usar de uma forma saudável. Seria muito mais fácil nós termos uma igreja religiosa e falarmos, a partir de hoje, nós estamos proibindo o Facebook. Proibindo a televisão. A igreja fez isso por muito tempo.
Mas eu quero profetizar, a partir de hoje você vai ter controle sobre o Facebook. A partir de hoje você vai ter controle sobre o controle remoto. A partir de hoje você vai ter controle sobre o WhatsApp. A partir de hoje você não vai permitir que isso te domine, irmão. E eu quero terminar, nós vamos orar e encerrar. Lucas 4. Esse texto é o mesmo texto de Isaías que nós lemos. E é interessante, eu vou passar isso aqui no seu e-mail. Isaías 61, versículo 1. Esse texto foi escrito 700 anos antes disso. E aqui está dizendo, me levantou para aceitar o Senhor, isso e aquilo. No final, o Senhor... Olha que interessante. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus, cena número 1. Jesus na Galileia, sendo glorificado por todos. Cena número 2, 16. Indo para Nazaré. Era outra história. Aqui não foi glorificado por ninguém. Aqui ninguém acreditou nele. Mas em Nazaré, ele leu Isaías 61. Chegaram para ele, Jesus, nós queremos te dar a oportunidade. Ele subiu na plataforma, pegou o rolo, abriu o rolo de Isaías e leu. E disse, hoje se cumpre essa palavra de 700 anos atrás. Eu sou o Messias. Fechou. Todo mundo, mas não é possível. Não é o filho do Zé Carpinteiro que pôs o armário embutido lá em casa. Não é ele que colocou aquela fechadura. Como é que pode ele agora pegar esse rolo e dizer que ele é o Messias? Olha lá, 16. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Sendo seu costume, levantou-se para ler. 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíram dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida. Citar-me-eis ainda esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Cena número 1, Galileia. Pessoal sendo cheio da presença de Deus. Cena número 2, indo para Nazaré e ninguém dando a mínima para ele. Eu não sei se você está aqui no culto na Galileia ou em Nazaré. Não sei se você está aqui em Nazaré falando assim: não estou entendendo nada. Ou se você está aqui, como na Galileia, dizendo assim: essa palavra é para mim, porque eu preciso ser liberto nessa noite. Galileia ou Nazaré? Você está na Galileia ou está em Nazaré? Porque Jesus de Nazaré, ninguém botou fé nele. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu quero chamar todos os pastores aqui. Pastores e pastoras. Eu vou orar e ungir os pastores. Em nome de Jesus. E os pastores, nós vamos ungir todos vocês. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, preste atenção enquanto os pastores vêm. O óleo com a unção quebra todo jugo. O que era jugo? Essa madeira colocada em esses dois animais. Era exatamente isso aqui. Esse jugo
Era um peso sobre o animal. Quem está entendendo? Esse jugo impedia eles de se afastar desse. Eles não tinham liberdade. Eles andavam juntos. E esse é o jugo da escravidão. E muitos de nós estamos tendo uma vida cristã com esse jugo. Não tinha liberdade para ser livre. Porque te colocaram num jugo de escravidão emocional. Um jugo de escravidão que está fazendo com que o reino de Deus pereça na terra. Um jugo de complicações, de picuinhas, de caraminholas, que tem impedido você de ser livre e de ser o profissional que você tem que ser. De ser o avô que você tem que ser, a avó que você tem que ser, o pai que você tem que ser, a mãe que você tem que ser, o profissional que você tem que ser. E a escravidão hoje vem através de jugo. Peso. A vida é um peso. Tudo é difícil. Tudo é complicado. Ah, mas onde é que resolve esse documento? Ih, você tem que ir no cartório. Ih, no cartório. Aí você vai no cartório, pega o documento, vai no banco, paga, depois você volta. Ir no cartório, pegar o documento, pagar e voltar. Deus quer levantar um povo descomplicado, desembaraçado, que vai vencer toda e qualquer burocracia dessa terra. Amém, meus irmãos? Chega de ser complicado. Quero dizer para todos, se você for complicado, irmão, você vai viver sozinho na terra. Chega de gente embaraçada, gente complicada. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Nós temos que alcançar os perdidos. Em nome de Jesus.